Vamos lá. O que é importante para a gente ter em mente quando a gente começa a estudar figuras de linguagem, né? Que elas estão dentro da gramática na área de estilística. O que é estilística? São as diferentes maneiras, os diferentes estilos de uso da língua para se expressar o que se quer dizer. E as figuras de linguagem, elas vão no mesmo sentido, né? Elas são formas de expressão que consiste no emprego da palavra no sentido conotativo. Vocês estão familiarizadas com esse termozinho, sentido conotativo? Vocês já ouviram em algum lugar? Ou não? Eu já ouvi falar, mas se você me perguntar o significado, eu não sei responder. Tudo bem. Eu preparei É aqui exatamente uma. isso. Oi? É exatamente isso que a Manu falou. Eu, tipo, sei, mas, tipo, não sei, entendeu? Aham. Sim, mas tranquilo porque a gente vai fazer uma revisãozinha agora. Vamos ler. Dá pra ler aqui? Tá bom o tamanho pra vocês? Deixa eu deixar um pouquinho maior. Então eu trouxe 2 trechinhos aqui. Um é um verbete de dicionário sobre o que é utopia e o outro é um poema do Mário Quintana. Então, primeiro o verbetezinho, né, a explicaçãozinha. O que é utopia? Utopia é a ideia de civilização ideal, fantástica, imaginária. É um sistema ou plano que parece irrealizável, é uma fantasia, um devaneio, uma ilusão, um sonho. Do grego ou mais topos, que significa lugar que não existe. Então aqui a gente tem uma explicaçãozinha, né, do que é utopia, presente no site Significados, nada muito formal, mas enfim, é uma explicação do que significa utopia. E agora um poeminha curtinho do Mário Quintana. Vamos lá. Respiremos. É sempre bom dar uma respiradinha antes de ler um poema. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que triste os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. Isso é um poeminha das utopias. Ele está falando, ele está pensando as utopias, né? Que as coisas que são inatingíveis, que são longes, que são distantes, o fato delas estarem longe e distantes não são motivos para não querer essas coisas. Porque os caminhos, né, na vida seriam muito tristes se não fosse a presença das estrelas, que também estão longe, que também estão distantes. Então ele está falando, né, sobre a validade, sobre o lado bom da utopia. Agora, o que eu quero trazer comparando esses 2 textos? Que aqui a gente tem uma explicação direta, nesse texto primeiro, direta e objetiva do que significa algo, ok? E aqui a gente tem uma exploração, uma brincadeira com os possíveis sentidos, né? Aqui a gente está falando de uma linguagem mais subjetiva, né? Que o autor está expressando os sentimentos dele, a visão dele sobre esse mesmo termo que é a utopia, né? Então, olha só a diferença. Aqui a gente tem uma linguagem direta, uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, que não abre muita margem para muitas interpretações. É o que está escrito aqui, né? Agora, aqui a gente tem um poema que é uma linguagem subjetiva, né, que abre margem para múltiplas interpretações. Eu dei a minha interpretação, vocês podem pensar em outras interpretações, porque a gente leu aqui, né? E essa diferença vai ser o que vai determinar a diferença entre linguagem denotativa e linguagem conotativa. Linguagem denotativa é essa linguagem direta, essa linguagem objetiva, ok? Essa linguagem que não tem a intenção de ter nenhum duplo sentido. Ela é muito utilizada em texto jornalístico, em linguagem científica, quando você precisa expressar uma ideia com clareza, ok? Já a linguagem conotativa, ela é caracterizada por ser mais subjetiva, para dar espaço para múltiplas interpretações. É muito usada numa linguagem artística, porque a ideia aqui não necessariamente é passar uma imagem de maneira objetiva e direta, né? É trabalhar com os possíveis sentidos, ok? Então, linguagem denotativa, se for para a gente resumir, é uma linguagem objetiva e direta. E a linguagem conotativa é uma linguagem subjetiva que dá margem a múltiplas interpretações.
Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Agora mais alguns exemplos, olha. Duas frases muito parecidas. Se eu digo o tigre é uma fera, aqui eu estou usando uma linguagem denotativa, né? Porque fera significa bicho, besta, né? E de fato, o tigre é um bicho, né? Ele é uma fera. Então aqui eu estou dizendo algo objetivo, né? Linguagem denotativa. Agora, se eu falo a mesma frase, mas eu mudo tigre para Ana, e eu falo Ana é uma fera ou Ana está uma fera, ora, eu não estou dizendo no sentido literal da coisa, né? Porque a Ana ela não é um animal feroz, né? Ela não é um bicho, ela é um ser humano. Então aqui eu tenho uma linguagem abstrata, eu tenho uma linguagem conotativa, ok? E eu trouxe isso aqui para ficar muito claro que o que vai determinar se a linguagem é denotativa ou conotativa não é a palavra em si, ok? Porque aqui a gente tem a mesma palavra empregada no sentido denotativo e a mesma palavra empregada no sentido conotativo. O que vai determinar se a linguagem é denotativa ou conotativa é o contexto, tá bom? Então, de quem se está falando, como se está falando, ok? Então é sempre bom analisar a frase inteira, analisar, se for uma obra maior, analisar o contexto, tá bom? Pra gente saber se a linguagem é denotativa ou conotativa. Beleza? Seguimos. Agora vamos ao que interessa, ok? As figuras de linguagem. Deem uma boa olhada aqui. Em língua portuguesa, nós temos muitas figuras de linguagem, tá bom? Mas existem algumas, a gente pode elencar aqui umas 9 ou 10, que são as mais importantes. Aqui vocês não podem ir para o vestibular sem estar na ponta da língua, tá bom? Tem algumas que são mais dificilzinhas de lembrar, como elipse, zeugma, enfim. Que vocês... a gente vai estudar, óbvio, mas às vezes é mais difícil de lembrar e não tem problema. Agora, vocês precisam ir para o vestibular sabendo que é uma metáfora, sabendo que é um paradoxo, sabendo que é uma antítese, sabendo que é um eufemismo, ok? Vocês precisam ir para o vestibular sabendo essas figuras de linguagem, tá bom? Vocês têm que estar na ponta da língua. Então, a gente vai ver essa aula, a gente vai fazer exercício, a gente vai fazer mapa mental. Vocês vão fazer, vocês vão entregar pra mim depois que a gente fizer exercício, depois que a gente ver as aulas. E vocês vão colar, assim, esse mapa mental na parede de vocês, no guarda-roupa de vocês, tirar foto, colocar de papel de parede do celular de vocês, não sei. Tem que ficar visível. Vocês precisam ir pro vestibular sabendo essas figuras de... Pelo menos essas figuras de linguagem de trás pra frente, tá bom? Agora vamos ver uma por uma. Primeiro, vamos ver esses trechinhos aqui, antes da gente começar a mexer com as definições. Será que eu toco a música? Deixa eu ver. Se a internet não vai travar. Eu gosto muito dessa aula de figuras de linguagem, porque dá pra trabalhar muito com música, fica uma aula muito gostosa. Eu devia ter aberto antes. Mas com toda a confusão que deu com os links, eu até esqueci. A internet tá lenta, será que vai ir? Eu não sei se vocês conhecem o som do Baco, Baco Exu do Blues. Ele estourou muito há uns tempos atrás com um álbum que ele soltou chamado Bluesman. Muito bom. Cadê? Aí a gente ouve a música acompanhando os versos. Em uma semana eu vou fazer você aprender mais Excel do que você já aprendeu na sua... Ai, me poupe. Acompanhe aqui, galera. Tá dando pra ouvir a música? Tá muito baixo aqui pra mim. Amo você Dá nem pra entender. como sol, ilumina o meu dia mais. Amo você como... Nossa, agora vai estourar meu ouvido, mas vamos lá, por alguma causa.
Amo você como o sol. Ilumina o meu dia, mas queima minha pele. Amor, você como o sol. Ilumina o meu dia, mas queima minha pele. Queima minha pele, 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 queima minha pele. Ilumina o meu dia, ilumina o meu dia, mas queima minha pele. Adoro essa música, ela é muito boa. O que eu quero destacar com vocês nesses versos? Olha só. Amor, você é como o sol. Presta atenção na relação, na comparação entre o você e o sol, né? Ilumina o meu dia, mas queima a minha pele. Você é como o sol. Ilumina o meu dia, mas queima a minha pele. Agora eu trouxe um trechinho de um livro, de um romance chamado Terra Sonâmbula, um dos meus livros favoritos, é muito bom, do Mia Couto. Mia Couto é um escritor moçambicano. Isso é um clássico, assim, esse livro. Leitura obrigatória para vestibular, inclusive eu não sei se ainda está na lista de alguns vestibulares, mas costumava ser, na minha época era. Vamos lá. Só uma contextualizadazinha básica. Esse livro fala um pouco sobre, de uma maneira fantástica, né, com elementos históricos, mas também com elementos de fantasia, né? Mas ao longo desse romance, o Terra Sonâmbula, o Mia Couto fala, o cenário, né, é a guerra civil que estava acontecendo lá. Então, é um cenário de muita destruição, de morte, de precariedade. Esse é o contexto. Agora vamos ler. Aos poucos, eu senti a nossa família quebrar-se como um pote lançado ao chão. Ali, eu sempre tinha encontrado meu refúgio. Ali, onde eu sempre tinha encontrado meu refúgio, já não restava nada. Nós estávamos mais pobres que nunca. O que eu quero que vocês prestem atenção comigo aqui? Olha só. Aos poucos eu senti a nossa família quebrar-se como um pote lançado ao chão. E aqui, você é como o sol. O que essas construções linguísticas têm em comum? As duas estão comparando dois elementos. Então, aqui na música do Baco, está comparando o você, que é o interlocutor, né, do eu lírico, e o sol. E aqui, no Terra Sonâmbula, o Mia Couto está comparando que ele viu, né, a família, se quebrar como um pote lançado ao chão. Então, aqui ele está comparando a destruição, né, da família como a destruição de um pote lançado ao chão. Isso é a essência da comparação. Tá bom? Comparação vai ser a figura de linguagem que consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança existente entre eles, né? De modo que a característica de um seja atribuída ao outro, sempre por meio de um elemento comparativo. Isso é muito importante, né? O elemento comparativo como, tal qual, semelhante a, que nem. Aqui, por exemplo, olha... Vamos voltar na definição. Figura de linguagem, aproximar dois seres em razão de alguma semelhança entre eles. Você é como o sol, o elemento você e o sol. E qual que é a semelhança entre eles? Que ilumina o meu dia, mas queima a minha pele. Então aqui a gente tem dois seres, está sendo efetuada uma comparação devido a um elemento de semelhança entre esses dois termos. Mas muito importante, tá até em negrito aqui para vocês não deixarem passar batido. Essa comparação, para ser a figura de linguagem comparação, tem que estar mediada sempre por um elemento comparativo. E que elemento comparativo é esse? Pode ser é sempre uma palavrinha, né? Ou um termo, como, tal qual, semelhante a, que nem, aqui, como. E aqui também, via minha família quebrar-se como, né? Poderia estar escrito, amor, você é tal qual o sol. Vi minha família quebrar-se assim como um pote, né? O importante não é se é o como, ou se é o tal qual, ou se é o assim, mas é ter um termo comparativo, tá bom? E é isso que vai definir a comparação. Ter dois termos que estão sendo relacionados, né, em alguma semelhança, pela mediação de um termo comparativo. Dúvidas ou tranquilo? A comparação.
É a figura de linguagem mais suave pra gente entender. Tranquilo. Show. Mas vocês são fera também, né? De novo um trechinho de Terra Sonâmbula, vamos lá. Depois, os tiroteios foram chegando mais perto e o sangue foi enchendo nossos medos. A guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. Seu veneno circulava agora em todos os rios da nossa alma. De dia já não saíamos, de noite não sonhávamos. O sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos. Forte, né? Eu acho esse trecho muito, 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 muito forte. O que eu quero que vocês prestem atenção comigo nesse trecho? Além dessa potência literária, né? Mas a aula aqui é gramática, não é literatura, então vamos prestar atenção. Ai, meu coração. A guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. A guerra é uma cobra. O sonho é o olho da vida. A guerra é uma cobra. O sonho é o olho da vida. Essas construções linguísticas são semelhantes, né? Olha só, a guerra é o olho da vida. E o sonho é... Desculpa. A guerra é uma cobra. E o sonho é o olho da vida. Isso é uma metáfora. A metáfora é a figura de linguagem que vai consistir no emprego de uma palavra em um sentido que não lhe é comum ao próprio, sendo esse novo sentido resultante de uma relação de intersecção entre os dois termos. Essa definição, ela é um pouco complicadinha. Existe uma definição muito simples de metáfora e existe essa definição que ela é um pouco mais completa. Eu vou falar primeiro, agora que eu já falei essa, eu vou falar a mais simplesinha, que é comparando com essa figura de linguagem a comparação. Vocês podem achar por aí, em sites, enfim, que a metáfora é uma comparação sem o termo comparativo, sem o como. Então aqui eu poderia dizer, por exemplo, olha, a guerra é como uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. Mas se eu colocasse um como aqui, ia ser uma comparação. Não tem o termo comparativo, então é uma metáfora. Ou eu poderia dizer, o sonho é como o olho da vida. O sentido seria o mesmo do que está se querendo dizer, né? Mas como teria esse termo comparativo, seria uma comparação. Como não tem o termo comparativo, é uma metáfora. Vocês poderiam achar por aí a definição de que metáfora, então, é uma comparação sem o termo comparativo. Só que essa não é uma definição tão completa assim, e algumas coisas podem escapar. Essa aqui é uma definição mais completa, ok? Que é o uso de uma palavra no sentido que não lhe é comum ou próprio, sendo esse sentido resultante de uma relação de intersecção entre esses dois termos. Muitas palavrinhas. Vamos desenhar. Por exemplo, vamos prestar atenção, gente, é um exemplo muito tosco, foi a primeira coisa que eu consegui pensar. Se a gente diz, ele é um gato, Pedro é um gato, sei lá, um nome aleatório. Então, vamos atribuir um conjunto de características para Pedro, tá bom? Então, aqui são as características do Pedro. O Pedro é um menino, o Pedro é charmoso, o Pedro gosta de jogar videogame, ele é bonito. E agora vamos pensar no que é um gato, né? Um conjunto de características de gato. Então, gato é um animal, é um bichinho, ele é bonito, ele é charmoso, e ele gosta de brincar com bichinhos, né? Com ratinhos. Então, aqui a gente tem um conjunto de características do Pedro, e a gente tem um conjunto de características do gato. Mas se eu estou dizendo que o Pedro é um gato, o que eu estou querendo dizer? Olha só a definição. Num sentido que não lhe é comum ao próprio, sendo esse novo sentido resultante da relação de intersecção entre os dois termos. O que é uma intersecção? Intersecção é isso aqui, ó. Eu não sei explicar direito. O professor de matemática vai saber explicar esse diagramazinho bonitinho, mas uma intersecção é isso aqui. É uma espécie de junção de algumas características, tá bom? Então, a gente faz essa intersecção das características de Pedro e das características de gato, ok? Então, o que o Pedro tem em comum com o gato para falar que Pedro é um gato? Sei lá, que ele é charmoso e que ele é bonito, ok? Logo, Pedro é um gato, porque tanto o gato quanto o Pedro são charmosos e bonitos. Então, isso vai ser a essência de uma metáfora, para além dessas regrinhas rápidas de decorar.
aqui, ó, eu tô usando gato para definir Pedro, mas normalmente a gente não usaria, né? Porque gato é um bicho, Pedro é uma pessoa. Então eu tô usando uma palavra no emprego que não lhe é comum, né? Próprio, mas que esse novo sentido é resultante de uma relação de intersecção entre dois termos. Então a gente tem esses dois termos diferentes e eles têm características em comum. E aí eu digo que esse elemento é esse elemento porque ele tem algumas características em comum. No caso de Pedro e gato é ser bonito e charmoso. No caso do Terra Sonâmbula, que a gente viu aqui, olha, a guerra é como uma cobra. E por quê? Desculpa, não como, eu li errado. Como seria uma comparação. A guerra é uma cobra. Guerra e cobra. Por que guerra é uma cobra? Porque ela usa os nossos próprios dentes para nos morder. E o sonho é o olho da vida. Por que o sonho é o olho da vida? Mas a gente precisaria do contexto do texto todo para a gente conseguir entender, né? Quais são as características de sonho e quais as características de olho da vida, né? Para ele dizer que uma coisa é outra. Mas esse é o sentido inerente, assim, profundo de uma metáfora, tá bom? Não pode ser entendida como uma comparação sem o elemento comparativo, mas é mais que isso, ok? É quando a gente pega dois termos e nós queremos fazer uma relação de semelhança entre eles, ok? Dúvidas, pessoal? Deu para pegar a diferença entre comparação e metáfora? A diferença entre comparação e metáfora é o uso do termo comparativo, ok? Se eu pego uma metáfora e coloco um termo comparativo, ela vira uma comparação. Se eu pego uma comparação e tiro o termo comparativo, vira uma metáfora, tá bom? Ok. Qualquer dúvida, vocês me param a qualquer momento, viu, pessoal? Essa matéria é muito importante, então não fiquem com dúvidas mesmo. Fechamos comparação e metáfora, agora vamos para a próxima. Vamos ler essas frasezinhas aqui comigo, olha. Pedro é alérgico a poeira e a cigarro. É normal a gente ouvir pessoas falando isso, né? Ai, fulano é alérgico a poeira, é alérgico a cigarro. Só que, na verdade, ele não é alérgico à poeira ou ao cigarro, é alérgico à fumaça do cigarro, né? Se você colocar um cigarro perto da pessoa, ela não vai se sentir mal, ela se sente mal com a fumaça do cigarro. Nesse próximo exemplo. Nas horas vagas, ouvimos Racionais. Não se ouve Racionais, né? O grupo musical. Se ouve a música feita por esse grupo, né? Próximo. O bebê comeu 2 pratos. O bebê não comeu prato, né? O bebê não tem nem dente para comer prato. Ia morrer esse bebê. Ele comeu a comida que estava dentro do prato. Na pergunta, você quer um chiclete? A gente fala muito isso, né? Você tomou Nescau? Você comprou Bombril para lavar a louça? Só que, na verdade, chiclete, Nescau, Bombril são marcas dos produtos, né? Os produtos em si, né? É goma de mascar, é achocolatado em pó, é palha de aço, né? Então é comum a gente fazer essa inversão da marca pelo produto. Próximo. Só ela tem cabeça para resolver isso, né? A cabeça aqui não tá dizendo literalmente a cabeça, né? Porque se as outras pessoas não tiverem cabeça, elas estão mortas, né? Aqui está se fazendo referência a uma capacidade, a uma inteligência, a um preparo, a um conhecimento, né? Próximo. Várias pernas passavam apressadamente, né? Não são as pernas que passam apressadamente, porque pernas não andam sozinhas, né? Aqui está se fazendo uma relação às pessoas, né? Provavelmente a pessoa estava olhando para o chão, assim, e só viu as pernas, e aí quis fazer uma referência às pernas. E por último, o brasileiro é bem-humorado, né? Aqui está se usando a nacionalidade para se referir ao povo, né? Então, olha a tendência que está acontecendo aqui. A parte, que é a fumaça pelo todo, que é o cigarro, o autor, Racionais, né? Os autores pela obra, que é a música, né? O recipiente pelo conteúdo, a marca pelo produto, a parte
pelo todo, de novo a parte pelo todo, de novo a parte pelo todo. Vocês estão vendo que em todos esses exemplos foi feita essa substituição? Ou da parte pelo todo, ou do recipiente pelo conteúdo, ou da marca pelo produto? É isso que vai caracterizar uma metonímia. O que é essa metonímia? Essa figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra, em razão de haver entre elas uma relação de interdependência, de inclusão, de implicação. Então, ou a parte pelo todo, né, como as cabeças ao invés da inteligência, da capacidade, né, ou das pernas em relação às pessoas, ou do prato ao invés do alimento, da fumaça ao invés do cigarro, ok? Isso é uma metonímia. Essa substituição da parte pelo todo, do autor pela obra, do conteúdo pelo recipiente, tá bom? Isso é uma metonímia. E aqui tem bonitinho, né? O efeito pela causa. Esses são os tipos de... Não os tipos de metonímia, mas as maneiras que a metonímia pode aparecer, tá bom? Não precisam decorar isso, tá bom? Só quero que vocês consigam entender o mecanismo que caracteriza uma metonímia, tá? Essa substituição. Ou do efeito pela causa, como, por exemplo, Pedro é alérgico à poeira, né? O primeiro que a gente viu. Do nome pelo autor da obra, né? Nas horas vagas ouvíamos Mozart ou Racionais, né? Na verdade era música, o recipiente pelo conteúdo no caso dos pratos, a marca pelo produto, né? A parte pelo todo, concreto pelo abstrato, singular pelo plural. Sempre que há essa substituição, a gente tem esse tipo de substituição, a gente tem uma metonímia. Esses tipos de não tipos de metonímia, mas esses modos de emprego de metonímia são os mais comuns. Mas não só. A gente tem também metonímias visuais, ok? Que são essas figuras de linguagem. Lembra que a gente viu lá passada que a linguagem ela pode ser verbal e não verbal? Que ela é verbal quando ela é mediada pela palavra falada ou escrita, e que a linguagem ela é não verbal, ela pode ser não verbal também, quando ela se dá através de imagens, de figuras. Pois é possível nós termos figuras de linguagem que não se expressam por meio de palavra, porque as figuras são de linguagem. Então a gente pode usar uma figura de linguagem numa linguagem não verbal. No caso aqui, nós temos metonímias visuais, ok? Porque nós estamos usando um símbolo para se referir a todo um grupo, né? Nós estamos pegando um símbolo que é abstrato para se referir a algo concreto, ok? Isso é um tipo de metonímia, olha só, o concreto pelo abstrato, ok? Isso aqui é um símbolo que representa pessoas portadoras de deficiência física, né, cadeirantes, e esse é um símbolo que está ali para designar que aquele espaço, aquela vaga é destinada a pessoas cadeirantes, né? Esse símbolo aqui, por exemplo, de um garfinho e uma faca, é uma substituição, né, que está indicando que vai ter um restaurante próximo. Então esse garfo e essa colher está simbolizando, está representando um restaurante. E aqui, olha, esse animalzinho que a gente acho que nem tem no Brasil, né, que seria o que? Um alce, um veado, não sei. É um símbolo que vai estar representando que existem animais naquela área, né? Mais especificamente uma placa de trânsito, que eu nunca tirei carta, mas eu acho, né, que a definição é essa, que é uma placa de trânsito que indica que podem ter animais na pista, né? Se alguém tirou carta aí sabe melhor, me corrige. Mas eu acho que é isso mesmo. Então, metonímias visuais são isso, quando a gente tem ícones, né, quando a gente tem símbolos que representam algo maior, né? Então, nós temos metonímias visuais também, que vão pegar a parte e representar o todo. Vão pegar o abstrato para representar o concreto, ok? Mas essa é uma tacada importante, que as figuras de linguagem não vão aparecer apenas mediadas pela palavra falada ou escrita. Elas podem aparecer em figuras, em imagens, em desenhos. E inclusive tem exercício de vestibular que a gente vai fazer, não hoje, mas vai estar na listinha que a gente vai fazer junto, onde as figuras de linguagem aparecem de maneira visual. E é importante a gente conseguir identificá-las mesmo assim. Daí que a importância, galera, de eu conseguir ajudar vocês a entenderem o que significa a figura de linguagem, o mecanismo de construção dela. Não só decorar a regrinha.
Porque numa dessas, a gente acaba tropeçando, né? Quando começa a ficar um pouquinho mais complicado. Dúvidas em metonímia? Não. Próximo. Mais um poeminha pra gente. Do Vinícius de Moraes. Soneto do Amor Maior. Maior amor nem mais estranho existe que o meu, que não sossega a coisa amada, e quando a sente alegre fica triste, e quando a vê descontente dá risada. Eu acho esse poema muito engraçadinho. Olha esses termos aqui, em negrito. Olha, maior amor e mais estranho existe que o meu, que não sossega a coisa amada, e quando a sente alegre fica triste, e se a vê descontente, dá risada. O que vocês veem de semelhante ou diferente entre esses termos que estão grifados aqui, galera? Qual a relação que vocês acham que tem entre o termo alegre e o termo triste? O termo alegre É um e o termo sentimento. triste. É um sentimento. Mas o que eles representam? Qual que é a relação entre eles? Eles são parecidos? Eles são diferentes? São opostos um do outro. Muito bem. É aí que eu queria chegar. Eles são opostos um do outro. Alegre, triste e descontente, né? Que é o oposto de contente, dando risada, né? Que se faz quando tá contente. Olha só essa relação, alegre, triste, descontente, risada, são opostos. Mais um. Esse é um poeminha da Rupi Kaur, é um poema presente no livro Outras Maneiras de Usar a Boca. É um livro muito, muito, muito interessante, que ela conta várias fases, né, de coisas que ela passou na vida dela, principalmente na construção dela enquanto mulher. Né, dos abusos que ela passou, o que ela fez com isso e como ela encontrou cura, como ela encontrou liberdade. É um livro muito tocante, muito bom. Recomendo muito a leitura. Os versinhos, né? Não procure cura aos pés daqueles que te machucaram. Vocês conseguem identificar aqui nesse slide alguns termos que vão trazer essa ideia de opostos? Onde vocês conseguem enxergar termos opostos aqui? Cura e machucaram. Perfeito. Mais em algum lugar? Lembra que a gente conversou que as figuras de linguagem, elas podem estar expressas de maneira verbal e não verbal? Este desenho aqui é o desenho presente no livro. Eu tirei print e colei aqui para vocês. Vocês conseguem enxergar essa relação de opostos no desenho? Isso aqui é leitura de texto não verbal, hein, galera? Olha só. Aqui nós temos duas pessoas, né? Aqui uma pessoa pequena, né? Tá até encolhidinha. E aqui uma pessoa muito maior, uma pessoa muito grande, né? Olha a relação de opostos aqui de pequeno e de grande. E olha a intertextualidade entre esse texto verbal e esse texto não verbal, né? Porque esse serzinho aqui, essa pessoa parece uma pessoa em sofrimento, né? Uma pessoa que está machucada, né? E olha o texto, não procure cura aos pés daqueles que te machucaram. Então, sempre atentos para a interpretação e a identificação das figuras de linguagem, tanto nos textos verbais quanto nos não verbais, ok? Mas quem foi que falou comigo foi o... Ai, não tá aparecendo seu nome. Igor. Igor, perfeito. Aqui na linguagem verbal, no textinho, cura e machucaram são as palavras que estão trazendo esse sentido oposto. E aqui na imagem, né, a relação de opostos está no tamanho das pessoas que estão aqui representadas, né? Cura e machucaram, perfeito. E isso é o que vai caracterizar a figura de linguagem antítese, pessoal, ok?
A antítese é essa figura de linguagem que consiste no emprego, né, no uso das palavras que têm sentidos opostos, que se opõem em sentido, tá bom? Então é exatamente isso, ok? Grande, pequeno, quente, frio, triste, alegre. Isso é uma antítese, muito simples, tá bom? A antítese é muito simples de entender, mas lembrando, sempre tem essa sensibilidade de compreender que a figura de linguagem pode se apresentar tanto de maneira verbal quanto de maneira não verbal. Beleza? É uma sacada importante. Dúvidas até aqui? Você vai ficar perguntando, gente. Já que não apareceu... Não, tá tranquilo. Deixa eu abaixar um pouquinho, que quando vocês falam não, parece que o meu ouvido vai explodir. Eu quase assustei aqui, quase dei um pulo da cadeira. Vamos fazer uma pausa, ao invés de ficar metralhando as figuras de linguagem, e vamos fazer um exercício de identificação de figuras de linguagem em um poema. Esse aqui é um poema chamado Esmalha, ok? Do Afonso Guimarães. Vocês vão estudar ele em literatura. Eu não tenho certeza em qual movimento literário, eu acho que é o simbolismo, mas eu não tenho certeza. Tá bom? O professor Eli vai trabalhar ele com vocês em algum momento. Vamos ler juntinho? E depois eu dou uns minutinhos para vocês procurarem as figuras de linguagem que a gente já viu aqui, tá bom? Vocês já viram esse poema antes? Não sei. Se vocês lembrarem dele ao longo do caminho, vocês me falam. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E num desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Pesado, né? O que vocês sentiram que aconteceu aqui nesse poema, galera? Agora só na parte de interpretação, sem pensar nas figuras de linguagem. O que vocês sentiram que aconteceu nessa narrativa desse poema? Pelo visto, eu acho que ela se matou, mas ele coloca como uma forma romântica isso. Uhum. Tá narrando um suicídio, parece, né? Eu pensei a mesma coisa da Manu. Exato. É isso mesmo. Principalmente quando fala que é como um anjo pendeu as asas para voar, como se ela tivesse, tipo, voando pro céu, sei lá. Uhum. E ele até começa falando, né, que quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Agora, eu quero que vocês vejam com um olho um pouco mais afiado, lembrando das figuras de linguagem que a gente já viu. Quais figuras de linguagem a gente viu até agora, pessoal? Nós vimos 4. Vocês lembram? Metonímia, comparação e metáfora. Mais alguma coisa? Falta uma. Quem que lembra? Ai, meu Deus. Você lembra, Igor? Você tava fera, né, nos exemplos dessa figura de linguagem que tá faltando. Dos opostos, lembra? Vocês lembram? Eu não lembro o nome. Mas lembra da figura de linguagem? Lembro. Começa com A, não começa? Isso. Ou não? Antítese. Nossa, eu tinha esquecido. Boa. O importante é lembrar o que ela é, o que ela faz. O nome é mais fácil de decorar depois. Vocês estão bem. Agora eu quero que vocês, aí na casinha de vocês leiam esse poema de novo e pensem se vocês conseguem achar uma ou outra passagem do texto que apresente uma dessas figuras de linguagem. Não precisa ser todas, tá bom? Mas pelo menos uma. Vou esperar uns minutinhos aí enquanto vocês pensam. Vocês podem ir falando também conforme vocês identificarem, tá bom?
E aí, pessoal, alguma coisa? Vou dar uma dica então, para vocês olharem mais direcionado. As que mais fácil tem de achar aí são antítese, que são os opostos, e comparação. Garanto para vocês que tem pelo menos uma antítese e uma comparação. Aí vocês já vão mais direcionados. Lembra da antítese? Que é o uso de termos que têm significados opostos, né? E comparação é a relação de semelhança entre dois termos pelo termo comparativo, né? Como, tal qual, assim. Sim, eu tava vendo ali no Como o Anjo Perdeu as Asas. Ele tá comparando ela com um anjo. Perfeito, Igor. Aqui a gente tem uma comparação. Na mosca. E vocês, meninas, vocês conseguem ver a antítese em algum verso? Ele usando esses termos que têm sentidos opostos em algum lugar, perto um do outro? Tem bastante antítese, hein, galera? Tem pelo menos uma antítese por estrofe. Vamos ver, então? Vamos pro nosso... Eu trouxe uma colinha pra gente. Olha só. Tem muita repetição, né? Ao longo do poema inteiro, o lírico vai repetindo, né? Viu uma lua no céu, como alto, né? Viu uma lua no mar, né? Ele repete muito essa construção. Ela queria... Desculpa. Subir ao céu, ela queria descer ao mar. Aqui a gente tem a antítese, né? Do subir e do descer. E também a gente pode colocar uma antítese, o uso desse céu e desse mar, porque está fazendo exatamente essa simetria, né, entre o alto e o baixo, entre o subir e o descer. Perto do céu, longe do mar, aqui a gente também tem uma antítese, né, entre o perto e o longe. Aqui, como o Igor colocou, a gente tem uma comparação, né, porque a gente tem a semelhança entre dois termos, que é o ela, né, esmalha, que aqui tá implícito, né? E esmalha como termo comparativo e anjo, né? Então tá comparando a esmalha com anjo pelo termo comparativo como aqui. Então a gente tem uma comparação. Ah, não, gente, aqui tá escrito errado, não é uma comparação, não. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. É uma antítese também, tá bom? Não é uma comparação. Escrevi errado. Desculpa. Isso aqui, além de uma antítese, porque tem o subiu e o desceu, caracteriza também uma outra figura de linguagem que a gente vai ver depois. Mas eu acho que eu troquei a ordem dos slides e não vi e ainda escrevi errado. Coisa de Ctrl+C, Ctrl+V. Ignorem essa parte. É spoiler, mas eu falo mais depois. Bom, fizemos nosso exercíciozinho. Vamos ver só mais algumas? E aí eu já libero vocês. Próxima figura de linguagem. Vamos ver um trechinho do Camões e um ditado. Vocês já devem ter ouvido em algum lugar esses versinhos, eles são muito famosos, né? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. E um ditado popular, né, de origem desconhecida, que essa frase é uma mentira. Dá um nó na cabeça, né? Vocês concordam comigo? Que tem uma semelhança entre esses dois aqui, que a gente tem um nó na cabeça. Porque como assim o amor é um fogo que arde e não se vê? Como assim é uma ferida que dói e não se sente? A dor por si só não é uma sensação? Então como que dói e a gente não sente? Como que é um contentamento descontente? Como que é uma dor que não dói? Como assim? E outra, se essa frase é uma mentira, ela é uma mentira ou ela é uma frase verdadeira porque ela está dizendo que é uma mentira? E se ela está dizendo que é uma mentira, ela é uma mentira ou ela é uma verdade? Vocês concordam comigo que esses dois textos dão um nó na cabeça? Nossa, demais, hein? Demais. Total.
E é essa sensação de nó na cabeça que vai caracterizar esse bebezinho aqui, ó. O paradoxo. Vocês já ouviram falar essa palavrinha assim na vida de vocês, paradoxo? Sim, Sim. É uma palavra comum, Sim. não comum, mas é uma palavra incomum, tipo antítese. Antítese é mais comum, que vocês nunca tenham ouvido. Agora, paradoxo é mais normal de ter ouvido, sim. E o que é o paradoxo? Em gramática, né, ele vai ser uma figura de linguagem que consiste no emprego, né, no uso de palavras ou expressões que, embora opostas enquanto sentido, se fundem no enunciado. Como assim? Assim, ó. Lembra da antítese? Que ela é o uso de termos opostos, né? Cura, machucado, subir, descer, perto, longe. Isso é antítese, né? A gente viu isso. E aqui, olha só. Aqui a gente tem contentamento e descontente. Tem opostos aqui também, né? E aqui a gente tem uma dor que não dói. Também são opostos. A paradoxo, ele se parece muito com a antítese, ok? A diferença é que no paradoxo, essas palavras, elas parecem não fazer muito sentido quando elas estão juntas. E é isso que dá a sensação de nó. É isso que dá a sensação de nó. Porque como assim é um contentamento descontente? Como que dói e a gente não sente, né? Mas, apesar de dar essa sensação de nó, o que vai caracterizar o paradoxo é, no contexto, no final do que está sendo dito, esses sentidos aparentemente opostos, esse sentido de nó, ele se funde no enunciado. Então, tem um sentido no final das contas. Não é só uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Não é só uma coisa que não faz sentido. É uma coisa que aparentemente não faz sentido, mas que tem um sentido no contexto, no final. Por exemplo, agora vem um exercício interpretativo. O que será que o Camões quer dizer quando ele diz que o amor é fogo que arde sem se ver, que é uma ferida que dói e não se sente, que é um contentamento descontente, que é uma dor que desatina sem doer? Ele pode estar querendo dizer que o amor é contraditório. Ele pode estar querendo dizer que o amor faz a gente ter altos e baixos, né? Pode querer dizer que o amor faz a gente sentir coisas muito loucas e diferentes ao mesmo tempo. Então, são termos que aparentemente não fazem muito sentido, são termos opostos, assim como na antítese, só que aparentemente não fazem muito sentido, na antítese faz, aqui no paradoxo aparentemente não faz muito sentido, mas quando a gente para ver o enunciado, a gente acha um sentido, ok? Isso é o paradoxo, ok? É o uso dessas palavras e expressões que, embora sejam opostas enquanto sentido e dê um nó na nossa cabeça por causa disso, eles vão ter um sentido no final. Isso é um paradoxo. É uma figura de linguagem um pouquinho mais complexa de entender, mas ela é muito importante. Ficou dúvida ou deu para entender que raios é esse desse paradoxo? É mais complicadinho, é normal ter dúvida. Deu para pegar? Então vamos seguir o baile. Agora, para fechar a linha de hoje, né, que a gente tem mais 8 minutinhos, eu queria ler com vocês esses dois poemas do Leminski. Vamos lá. Primeiro esse, A Lua no Cinema. A lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que, quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela, e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. Ela ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste: amanheça, por favor. Acho esse poema engraçadinho. Próximo. M de memória. Esse é curtinho. Os livros sabem de cor milhares de poemas.
Que memória. O que vocês dizem pra mim que tá acontecendo aqui nesse A Lua Foi ao Cinema? O que esse poema tá contando pra gente? É a história de quem esse poema? Se esse poema aqui de trás tava contando a história da Esmalha, esse poema aqui tá contando a história de quem, galera? Da estrelinha pequena e da lua no cinema. Isso, Né? perfeito. E esse M de memória tá falando sobre quem? Sobre os livros de poema. Isso, perfeito. E o que tá acontecendo? Aqui, ó, como o Igor bem colocou, tá falando que a lua e a estrelinha, né, foram ao cinema. E olha só, elas viram um filme engraçado, de uma estrela que não tinha namorado, não tinha porque era uma estrela bem pequena, né? E ela era uma estrela sozinha, ninguém olhava pra ela. E a lua, depois que viu o filme da estrelinha, ela ficou triste. A lua ficou triste, né? E até hoje a lua insiste. Amanheça, por favor, de tão triste que ela ficou, né? E aqui no M de memória, a história, né, é dos livros que sabem de cor milhares de poemas. Então, os livros têm uma memória muito grande, ok? Por isso, M de memória. E exatamente... eu devia ter colocado aqui, eu esqueci que eu tinha esse slide. E aqui eu tô destacando, né, que a Lu, ela foi ao cinema e ela vê a história de um filme de uma estrela, né, que ela ficou triste. Enfim, aqui os livros sabem de cor, né? O que tá acontecendo aqui? Nesses dois poemas, nós temos os sujeitos, né, de quem se fala, que são os personagens, né, dessa historinha do poema, que são a lua e a estrela, e aqui os livros. E essa lua, essa estrela e esses livros, eles têm comportamentos típicos de pessoas, né? A lua, o astro não vai ao cinema, as pessoas vão ao cinema, né? E são pessoas que protagonizam histórias, né? E livros não têm memória. Quem sabe coisas de cor são pessoas, né? Os livros são objetos. Então, o que a gente tem aqui nesses dois poemas? Nós temos seres inanimados que têm comportamentos e sentimentos de seres humanos. Concordam comigo? É exatamente isso que caracteriza a figura de linguagem chamada personificação ou prosopopeia, ok? A personificação ou a prosopopeia é a figura de linguagem que consiste, né, em atribuir linguagem, sentimento, ações dos seres humanos a seres inanimados ou irracionais. Então, a objetos, a astros, a animais, tá bom? Isso é personificação ou prosopopeia. Essa figura de linguagem, ela é muito presente em fábulas, né? Que são as historinhas que a gente ouve desde pequeno, né? Como a do coelho e da tartaruga, por exemplo. Da lebre e da tartaruga, né? Eu não lembro de outras muitas fábulas, mas porque essas historinhas são sempre historinhas onde os personagens são animais, né? Que têm ações típicas de seres humanos e sempre tem uma moral da história no final, né? Mas, então, essa figura de linguagem ela é muito usada nessas fábulas. E, além disso, pode ser usada em poemas, em textos, enfim. Deu pra entender o que caracteriza essa figura de linguagem? Tem esses dois nominhos, tá bom? Significam a mesma coisa. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tem mais, galera, mas por enquanto a gente para por aqui, tá bom? Porque falta 3 minutinhos aí pra acabar a nossa aula. Essa aula foi mais expositiva mesmo, mas depois a gente faz exercício junto, tá bom? Nas próximas aulas. Dúvidas até aqui, pessoal? Deixa eu parar a apresentação. Deixa eu parar a gravação.